Livro de Ezequiel, capítulo 47, traz a sua epígrafe, o rio purificador. Versículo 1 a seguir. Depois disto me fez voltar à entrada do templo, e eu vi umas águas por debaixo do limiar do templo para o oriente, pois a frente do templo olhava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito do templo ao sul do altar. Ele me levou para a porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos artelhos. Mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000, e me fez passar por águas que me davam pelos lombos. Mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar. Glória a Deus. Ficamos aqui, vamos citar mais alguns versículos do capítulo 47. E nós queremos trazer aqui para você uma palavra acerca do quanto é inesgotável o saber de Deus. Quanto mais se aprende, mais se quer. Quanto mais se estuda, se envolve na palavra do Senhor, mais queremos. Quanto mais sentimos a presença, mais da presença nós queremos. E para que nós possamos entender o que significa ou o que representa o conhecimento de Deus em nossas vidas, primeiro que começa com a busca individual, pessoal de cada um. E depois Deus nos responde nesse capítulo 47 de Ezequiel, as possibilidades de conhecermos a Deus, o seu poder, a sua graça, de uma maneira extraordinária. E o Senhor, ele traz aqui essa parábola do capítulo 47 de Ezequiel, para que possamos compreender um pouquinho, porque a água sai do trono, e nós sabemos que a água, ela tipifica ora a palavra de Deus, ora o Espírito Santo de Deus. E essa água sai se transformando num grande rio, num rio cujo qual não se pode atravessar. E aí se tipifica todo o conhecimento das coisas inerentes ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E o Senhor, ele vem nos explicar através da palavra de Deus como podemos então progredir, prosperar no conhecer, progredir, prosperar em tudo aquilo que se refere a Deus. E ele vem através desta parábola nos alcançar alguma coisa. E ali a primeira coisa que entendemos, ele usa a medida côvado. Um côvado tem 45 centímetros, alguns dizem 66 centímetros, mas ele fala, saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos artelhos, ou então pelos tornozelos. E quando aqui observamos a figura de um homem caminhando à beira da praia, onde as águas dão pelo tornozelo, nós logo observamos uma certa facilidade para caminhar nas águas. Você se move para a direita, para a esquerda, você se move para frente, para trás, e tem agilidade, tem habilidade. Você está experimentando, aleluia, um conhecimento superficial, podemos assim dizer, acerca da capacidade de nós absorvermos o conhecimento de Deus.
Depois a Bíblia diz assim: mediu mais 1000 e fez passar as águas que me davam pelos joelhos. Quando você entra na água e a água está nos seus pés, existe uma certa facilidade para se mover nas águas, mas quando elas já estão nos joelhos, você já precisa levantar mais a perna, você já precisa fazer mais força, você já sente um nível maior de dificuldade. Então Deus está dizendo que quanto mais nos aproximarmos das coisas de Deus, do conhecimento de Deus, mais dificuldade teremos de viver nesse mundo, de viver nessa terra. Porque a água aqui tipifica o conhecimento, e nós, com os nossos artelhos e joelhos, representa a nossa vida física humana sobre a terra. E agora nós estamos entrando rio adentro, tipificando todo o conhecimento possível de ser descoberto. E o Senhor vai dizendo, quanto mais você aprofundar, mais as dificuldades inerentes a essa terra virão. E aí mediu mais 1000 e me fez passar com águas que me davam pelos lombos. E aí você logo lembra do seu tempo de infância e da dificuldade que se tinha para caminhar quando então as águas estavam nos ombros. Você quase que não desenvolve uma caminhada dentro d'água, tamanha é a dificuldade. Ainda assim, nessa etapa aqui, nesse degrau, nessa fase, ainda se toca no solo, embora as águas estejam sobre os ombros. Mesmo assim, a dificuldade é muito maior do que as águas pelo tornozelo, do que as águas pelo joelho, é muito maior ainda. E assim nós podemos entender que conhecer a Deus não é muito fácil, mas o Senhor vem através dessa palavra dizer que é possível sim. E lá no versículo 5 diz a Bíblia: mediu mais 1000 côvados. E era um rio que não se podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Esses 1000 côvados, 1000 côvados, 1000 côvados, e agora, na última medida, representa cerca de 2,5 km rio adentro. Aleluia, onde podemos observar aqui uma extrema dificuldade de se manter boiando, de se manter sobre as águas, de se manter flutuando. Logo nós entendemos que é muito, é inesgotável o que temos ainda para saber e ver das coisas de Deus, e que na natureza humana é praticamente impossível. Como disse Paulo lá, é inefável conhecer das coisas de Deus. Hoje na terra nós temos ali lampejos do seu poder, quando enxergamos, presenciamos alguém sendo curado, sentimos a presença do Senhor, falamos em línguas, somos renovados, revela-se então a palavra da sabedoria, do conhecimento. Podemos sentir nuances, momentos do grande poder de Deus. E no capítulo 47 de Ezequiel vem nos falar através dessa parábola que quanto mais conhecermos, quanto mais nos aprofundarmos, mais dificuldades encontraremos. Louvado seja o nome do Senhor, porque ainda estamos na natureza humana, e esse conhecimento nós um dia teremos na glória, quando então o Senhor vier ao encontro da igreja, arrebatando-a nos ares. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Passaremos pelos galardões, e passaremos pelas bodas do Cordeiro, estaremos ali conhecendo um pouco da glória do Senhor. Já agora
aleluia, numa natureza espiritual, quando Deus então vem nos dizer que agora sim é possível conhecer muito mais de Deus, porque não é fácil na natureza humana, com as nossas paixões, com os nossos deslizes, com os nossos defeitos, podemos assim dizer, aleluia, conhecer a Deus Pai Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que ele me perguntou, versículo 6 de 47, viste, filho do homem? Deus perguntando a Ezequiel. Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. E ao chegar lá, vi que na margem do rio havia grande abundância de árvores, e de um e de outro lado, tipificando que onde toca as águas daquele rio purificador, tipificando a presença de Deus, toda árvore cresce, toda planta dá o seu fruto, todo aquele que está inteiramente ligado na pessoa maravilhosa do Espírito Santo, aleluia, esse é próspero, esse dá fruto, esse ganha almas. Deus opera através do poder de Deus, através dos ministérios que estão ligados ao rio purificador. Diz a palavra do Senhor que por onde aquele rio passava, tudo vivia. Os pescadores estarão junto, e aqui falando de um futuro, capítulo 47, verso 10, os pescadores estarão junto dele, desde En-Gedi até Englaí. Haverá lugar para estender as redes, e o seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Por onde passa o rio purificador tem vida, por onde passa o rio purificador tem prosperidade, por onde passa o rio purificador tem cura, por onde passa o rio purificador acontecem as coisas, tem milagre, tem poder, tem unção, e tudo que Deus quer é que nós venhamos a viver essa dimensão de nos aprofundar nas coisas de Deus, ainda que numa natureza humana não será possível conhecê-lo em sua plenitude, tamanha seja o inefável poder que Deus tem. Aleluia. Mas aqui na terra, o rio purificador faz com que nós possamos entender o que é conhecer o Senhor nosso Deus em suas mais diversas etapas que nós possamos viver. É claro, nós conhecemos muitos dos crentes por aí. Eles têm alto e baixo, muitas das vezes estão lá em cima, cheio do poder, cheio da unção, cheio da graça, e em outros determinados momentos, em depressão, depressivos, angustiados. Mas eu venho te dizer, experimente o rio purificador, o conhecimento de Deus, a leitura da palavra, a revelação da palavra, a palavra iluminada para você, aleluia, lendo ela na unção do Espírito Santo, então você vai ver o que Deus é capaz de fazer. Receba essa palavra em nome do Senhor, e o Senhor diz para você que é possível sim você se aprofundar, e ainda que você venha se aprofundar grandemente, o Senhor te toma pela sua mão e te traz de novo à margem do rio, dizendo, Deus, que só é possível conhecê-lo na eternidade. Assim diz o Senhor. Receba essa palavra aí, em o nome de Jesus.